Pessoal, é com muita satisfação que eu faço a primeira entrevista do ano com meu aluno, meu amigo Arthur Moraes Fialho. Ele foi aprovado para o Colune 2024 e nós vamos saber como que ele fez, qual foi a estratégia que ele utilizou, como é que é a vida dele. Tá? Por quê? Porque o Arthur, ele tentou ano passado, não conseguiu no 9º ano e não se deu por vencido. Estudou de novo e mandou ver. E, interessantemente, o Arthur não se saiu bem na redação. Nós vamos entender tudo isso, como é que ele fez para passar. Primeira coisa, Arthur, como que foi a distribuição das notas neste ano para todas as matérias? Então, apesar de não ter ido bem na redação, né, eu tirei 4,2 de 15 apenas. O meu diferencial é que eu consegui ir bem nas matérias que tinham peso 2, que eram português e matemática. Consegui acertar 8 de 10 no português, garantindo 16 pontos, e 8 em matemática, de 10 também, garantindo mais de 16 pontos. Ou seja, só nessas duas matérias, nessas duas disciplinas, ele conseguiu 32 pontos, o ponto de corte foi 29, ou seja, com duas matérias ele já passou no ponto de corte. Para quem não sabe, ponto de corte é a nota a partir da qual as redações dos candidatos serão corrigidas. Se você não conseguir ficar nesse ponto de corte, ninguém nem sabe que você fez a redação. Agora, eu quero que você fale para nós o que aconteceu com sua redação. Explica aí. O que aconteceu é que o gênero da redação foi uma fábula para ser escrita em primeira pessoa, com narrador em primeira pessoa, narrador personagem. E eu acabei escrevendo a fábula em terceira pessoa, com narrador observador. E isso acabou tangenciando a minha redação e eu perdi muitos pontos por causa disso. A gente acredita que ele deve ter perdido de 8 a 10 pontos por causa disso. Olha, muitos candidatos fizeram a mesma coisa. Sim. E fizeram pelo seguinte: normalmente, quando nós vamos ler uma fábula, a gente trabalhou algumas fábulas aqui, sim, a fábula é escrita por um fabulista, que conta uma história com os animais. Mas eu nunca li uma fábula em que o próprio personagem conta. Então, ele teve essa dificuldade, porque ele nunca tinha visto uma fábula assim também, ignorou o comando da prova e acabou perdendo entre 8 e 10 pontos. Fala aqui para nós. Você me disse um dia que no consultório da doutora Juliana e do doutor Flávio, que são a mãe e o pai do Arthur, pessoas fantásticas, você me disse que lá tem um cantinho que você utilizava para estudar. Conta para nós. Lá tem um cantinho que era um cômodo que antes era utilizado para outras finalidades, só que aí veio a pandemia, aí lá antes que tinha um laboratório, não parou de ter. Aí lá tinha 2 quartos, um ficou para mim, o outro para o meu irmão. Aí geralmente eu passava as tardes lá estudando, né, fazendo bastante exercício. Ok. Você abriu mão de tudo para estudar para o Colune nesses 2 últimos anos, no 9º e no 1º? Não, a gente não abre mão de tudo. É importante visar que o principal é você ter equilíbrio, tanto para os estudos, tanto para sua vida social. Você precisa conviver com os dois lados. E se você tiver organização de tempo, você sabe qual que é a hora que você tem que estudar, qual que é a hora que você vai curtir, você consegue conviver bem com os dois lados. Mas abriu mão de algumas coisas. Claro, você vai ter que abrir mão de algumas festas, alguns finais de semana com os amigos, mas você também vai poder ter os seus lazeres, né? Lazeres. Ok. Você me falou algo aqui na hora que a gente estava batendo um papo sobre uma chamada que seu pai te deu num dia de final de semana com relação a estudos. Fala aí. Era um final de semana e eu tava curtindo lá o final de semana, tava com meu irmão, uns amigos dele, curtindo o dia ensolarado. Aí era umas 4 horas da tarde, assim, meu pai chegou pra mim e falou: Arthur, faltando 2 semanas, tá faltando, acho que era uma semana só pra prova.
faltando uma semana. Tá, vamos estudar? Você vai fazer exame daqui uma semana. Aí eu fiquei bravo demais, né? Que eu tava curtindo o final de semana e ele falando pra eu estudar. Mas você foi estudar? Fui estudar. Bravo demais. Mas depois eu percebi que isso daí é importante. Ter alguém que te incentiva a estudar. Não é por mal. E acho que ajudou no final, né? Quem cortou seu cabelo? Ah, isso daí é família, né? Eles me trataram bem demais. Quebraram ovo na minha cabeça, rasparam meu cabelo. Ele disse que estava esperando um abraço da mãe dele, né? Da minha tia. Da sua tia? É. E que ela estava com 2 ovos escondidos na mão. Achei que ela ia me dar um abraço. Arrancou 2 ovos de trás das costas e quebrou na minha cabeça. Então, gente, todo mundo fica muito feliz com isso. Tá? É um resultado que não é pouca coisa, não. Para vocês terem uma ideia, o Colune está ranqueado como a melhor escola pública do Brasil. É um colégio federal de ensino médio, gente, assim, de altíssimo padrão. Então, faz todo sentido um estudante que quer ter um futuro melhor entrar no Colune. Então, o nosso querido amigo aqui, o nosso Arthur, ele não se deu por vencido e ainda me disse mais, se ele não conseguisse passar neste primeiro ano que ele está agora, o que você faria, Arthur? Eu ia tentar a prova de vagas remanescentes para tentar entrar para o segundo já. Só que acontece que se você entra por essa prova de vagas remanescentes, você não consegue ganhar a cota. E se você é uma pessoa que quer fazer um curso bem concorrido, uma medicina da vida aí, né? É bom voltar um ano. Um ano não vai fazer muita falta lá para frente, né? Exatamente. Então, veja só, Arthur já estava com a ideia de que, se não passasse, ele ainda continuaria estudando para fazer a prova de vagas remanescentes, porque tem aluno que é reprovado, tem aluno que vai embora, né, Arthur? Então sobra vaga. Então, vocês ainda podem tentar entrar no segundo ano. Agora, é o que ele disse, você não vai ter todo o ensino médio em escola pública, então você não tem as cotas para escola pública. Gente, o papo está muito bom, Arthur é uma pessoa fantástica, daria para a gente conversar muito tempo aqui, mas nós vamos ficar por aqui mesmo. E vou te agradecer por ter vindo aqui, por dar essa entrevista, por ajudar as pessoas. Eu que te agradeço. Ok? Gente, forte abraço. Arthur, muito obrigado. Muito obrigado.